Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Com Alda Monteiro e Chico Leite. Jornal Águia Web. Você pode participar do nosso jornal mandando um recado, sugestão ou ao vivo pelo WhatsApp. 869-9491-9257. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. Jornal Águia Web. Em Barras, 12:01. Esse é o jornal Águia Web. Uma boa tarde a você que nos vê através da nossa live na página do Facebook Rádio Águia Web, e também quem nos ouve através das plataformas de rádio digital, de rádio web e através do nosso aplicativo. A gente agradece aí a audiência de vocês. Uma boa tarde à minha companheira de retorno aqui, a bancada, Alda Monteiro, e o nosso sonoplasta aqui, o DJ Marcos André. É isso, boa tarde a todos, boa tarde, Chico Leite, boa tarde, Marcos André. E estamos de volta aqui, mais um jornal Águia Web, não é isso? A pessoa responder um processo por receptação de mercadoria roubada, né? Isso. O número de pessoas que são assaltadas no Brasil em busca de celulares, e com tanta tecnologia, né, Aldo? Tem que usar a tecnologia para evitar esse tipo de gente perde a vida por conta de um aparelho de celular. Exatamente. E atualmente existe muita a venda de celulares de segunda mão. Não é isso? É o que a gente vê, não só hoje na nossa cidade de Barras, mas é o que a gente vê muito, a venda de celular de segunda mão, usado. E essa aqui é boa para você, Aldo. A terceira matéria Vape, né? Vape Mata. É a Fundação do Câncer, né, que lança aí uma campanha inspirada em games. Mais de 70% dos usuários de cigarro eletrônico têm entre 15 e 24 anos. É uma matéria relacionada uma com a outra, é isso? É relacionado ao câncer. A essa epidemia, né, de cigarro eletrônico, né? Isso. Cigarro eletrônico. Cigarro de jeito nenhum é bom, né? Agora o eletrônico é 100 vezes pior. Exatamente, é o que eu vejo. Eu vejo aqui até profissionais eu já vi usando, Chico. Isso é muito de saúde, né? Preocupante. Não só de saúde, como outros profissionais. É claro que a gente não vai mencionar aqui, mas isso é preocupante, sinceramente. Piauí inicia a campanha de vacinação contra a gripe nesta segunda, dia 17. Vamos dar mais detalhes. E tem mais aqui um bate-boca aqui na base governista. Chapa não é fictícia, diz Marcelo Castro, aqui já respondendo o deputado Flávio Nogueira. A briga pelas vagas na chapa majoritária, né, na chapa de 2026, a gente começa a respirar a eleição dia e noite. Jader Filho destaca nova faixa do Minha Casa Minha Vida. O ministro falou sobre a ampliação do programa na Voz do Brasil, muito importante. Oportunidade aí para aquecer o mercado imobiliário. Lula defende isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. O presidente também afirma que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica oferecerão juros mais baratos. Butantan desenvolve a primeira vacina brasileira contra a gripe aviária. O Instituto aguarda a liberação da Anvisa para realizar testes em humanos. 2 crianças vizinhas morrem com suspeita de dengue em Teresina. Exame testa positivo. Aqui a matéria da Cidade Verde está assim meio contraditória. Se testou positivo, então não acabou a suspeita, né? É uma coisa... sinceramente, deputado Júlio César busca apoio do Silvio Mendes para disputa ao Senado. Já mudou de lado esse Júlio César? Que aí está atrás de volta com o Silvio Mendes. Silvio Mendes não é do outro lado, não. É esquisito, né? A AGU pede investigação de deputado por declarações contra Lula. Durante a sessão, Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, desejou a morte do presidente da República. Quando eu até me referi sobre esse fato lamentável aqui, hoje a gente traz
esse posicionamento aqui da Advocacia Geral da União, que está pedindo a investigação. Foi muito deprimente o espetáculo lá na Câmara dos Deputados. Nós chegamos no fundo do poço. Eu não sei se ainda vem coisa pior, não. Para mim, eu acho que é o fundo do poço. Pode ser que não seja, né? Brasil avança para o 25º lugar em ranking mundial da indústria. É a melhor colocação desde 2019. O resultado tem impulso em políticas públicas, né? Agora é interessante, né? A gente atingimos, né, a 25ª posição. Isso significa que existe 24 países com indústrias maiores do que o Brasil, né? Embora a gente esteja entre as 10 economias do mundo, a gente não está entre as 10 maiores indústrias, né? Só a 25ª. A gente vai aqui colocar a versão aqui de um barrense aqui, que eu gosto muito dele, o Mardoni, que é cantor, né? Já participei de muita seresta tocada pelo Mardoni. E o Mardoni não é o padrasto da vereadora presa lá em Terezinha? É mesmo, Estênio. Estênio. Mardoni é o irmão dele, estou trocando a mão. Ele é o padrasto. Nossa, Chico, eu não sabia. Pois é. Ele está aqui se defendendo que está sendo acusado também, né? Não, pois é, essa questão está ficando cada vez mais interessante, né? Isso. Tá. E tomara que ele não fique só na Tatiana, né? Porque tem muita gente que anda com muito dinheiro fácil no bolso nessas campanhas eleitorais riquíssimas, né? E se a justiça fosse atrás de saber da origem desse dinheiro, né? E é complicado. E para a gente não perder o costume, fazia tempo que não saía nada contra o prefeito de Barras, né? Juiz envia para o TRF1 processo que investiga fraude em licitação na prefeitura de Barras. Eita, capote, velho. Tu não vai passar pela primeira instância, não. Tu já ganhou, já vai logo para a segunda. Vai logo para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O juiz mandou logo direto. Então é importante, aí é até melhor, porque ganha mais tempo, né? Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Então, vamos lá, Marcos André. Vamos lá pro celular, né? Cuidado, não compre celular sem saber a origem, sem ter a nota fiscal, porque o bicho vai pegar. A partir de agora, quem ativar celular que teve alerta de bloqueio emitido pelo programa Celular Seguro vai receber uma notificação avisando que se trata de um aparelho roubado, furtado ou perdido. As mensagens serão enviadas assim que o novo chip for inserido no aparelho que teve a restrição ativada. O alerta vai para o WhatsApp do usuário, enviado pelo Ministério da Justiça, por meio de 2 números de telefone oficiais, 2025-3003 ou telefone 2025-3000. Quem receber esse tipo de alerta fica ciente de que se trata de um aparelho que pode ter sido roubado ou furtado de alguém. Com isso, é preciso acessar o site gov.br/celular seguro para saber o que fazer. Mas uma coisa é certa, é preciso ir a qualquer delegacia de polícia civil para regularizar a situação e apresentar a nota fiscal do aparelho. E se a pessoa não tiver esse documento para comprovar que é a dona do celular, o aparelho deve ser devolvido. O celular que recebe esse tipo de alerta geralmente foi roubado, furtado ou perdido. Quem passa por isso deve solicitar o bloqueio no modo recuperação na ferramenta Celular Seguro. Com a emissão das mensagens de alerta, o Ministério da Justiça quer devolver às vítimas o celular roubado ou furtado e também descobrir e combater as pessoas que cometem esses crimes e acabam vendendo para quem nem sempre sabe de onde vêm os aparelhos. Para evitar a compra de celulares adquiridos com o crime, é possível acessar a opção Celulares com Restrição no aplicativo ou site Celular Seguro. É preciso informar o IMEI, que é o número de identificação com 15 dígitos que cada aparelho possui de fábrica. É como se fosse o chassi de um carro. A consulta é muito simples. Basta digitar no teclado do próprio aparelho a ser consultado as teclas asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Você está ouvindo o Jornal Águia Web.
Agora vamos aí para a história do cigarro eletrônico. Já pensou, até o cigarro agora é eletrônico. Uma campanha da Fundação do Câncer usa o universo dos games para chamar a atenção sobre os riscos do cigarro eletrônico entre jovens de 15 a 24 anos. Chamada Vape Mata, a campanha quer impactar essa faixa etária que responde por mais de 70% dos usuários desse cigarro no país. A iniciativa está veiculando conteúdos que usam a linguagem gamer nas redes sociais para gerar reflexão sobre o uso desses dispositivos. No último fim de semana, partidas online de jogos populares foram invadidas por jogadores com o apelido Vape que sabotaram ou eliminaram participantes em tempo real. Esse conteúdo se tornou parte central da campanha com depoimentos reais de streamers sobre a experiência. A mensagem tenta traçar um paralelo entre a frustração nos jogos e os impactos nocivos do cigarro eletrônico na vida real. Luiz Augusto Maltoni, diretor executivo da Fundação do Câncer, explica por que os jovens são os principais alvos da indústria do tabaco. A grande maioria do vício, tanto ao cigarro convencional como ao cigarro eletrônico, se dá ainda na criança e na adolescência. Então este é o público-alvo como porta de entrada. Nós precisamos falar com esse público, nós precisamos alertá-los. E é uma faixa etária que convive com esse universo dos games e, portanto, essa poderia ser uma linguagem interessante para sensibilizá-los, entenderem a mensagem e poderem se engajar nessa campanha, porque a gente sabe que vape mata, assim como o cigarro convencional. O diretor da Fundação do Câncer lembra que o Brasil é referência no mundo por sua política de controle do tabagismo, que fez com que a taxa de fumantes no país caísse de 30% para cerca de 12% e conseguiu manter a proibição da venda de cigarros eletrônicos, mesmo com a pressão da indústria do tabaco. Luiz Maltoni alerta que é importante que todos denunciem a venda ilegal. Obviamente que através de contrabando, pessoas que viajam acabam trazendo na sua mala um cigarro eletrônico e é encontrado ainda em muitos locais de venda, inclusive bancas de jornal, tabacarias, de maneira ilegal, e você encontra inclusive em sites de internet. Você pode entrar no site da Anvisa e fazer a denúncia anonimamente, porque eles vão investigar e vão encaminhar para a polícia e fazer investigação, os fiscais, e autuar o local e punir os responsáveis, né? O diretor da Fundação do Câncer ainda reforça alguns efeitos do uso do vape para a saúde dos jovens. Existem muitas situações de agravo à saúde, de doenças pulmonares graves, piora para quem tem problemas de asma, alergia respiratória, enfim, uma série de coisas. Definitivamente, cigarro eletrônico não traz nenhum bem à saúde. De maneira geral, tem mais nicotina do que o próprio cigarro convencional, exatamente para deixar o usuário dependente rapidamente, né? Mas procure ajuda, e para quem ainda não começou a fumar, não entre nessa, porque, como diz a campanha, vape mata. A campanha já está nas redes sociais, YouTube, plataformas de streaming e conta com o apoio de influenciadores digitais e criadores de conteúdos do universo gamer. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Lamentavelmente, eu ainda estou nestes 12% ainda. Estou louco para sair. E fumante, né? Do cigarro convencional. Cigarro convencional. Exatamente. Eu já fumei cigarro convencional. Lá em Brasília, eu gostava de fumar cigarro de palha. Quando na adolescência eu já fumei cachimbo. E gostava de fumar narguilé, que é um cachimbo árabe. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pois vamos dessa boa notícia aí. Você fique antenado com relação ao pé de meia, que as inscrições estão sendo abertas hoje. Começa nesta segunda-feira, 7 de abril, as inscrições para a segunda chamada do Pé de Meia Licenciaturas. O programa concede apoio financeiro de R$ 1.050 aos estudantes dos cursos de licenciatura que se cadastrarem para a bolsa e forem aprovados. As bolsas serão pagas pelo MEC, do início até o final do curso. Os estudantes devem fazer o cadastro de currículo e a pré-inscrição na plataforma Freire.
Os candidatos devem estar regularmente matriculados em curso de licenciatura presencial, reconhecido pelo MEC, e ter obtido alto desempenho no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2024. Já o resultado da primeira chamada do programa PED Meia Licenciaturas está disponível aos estudantes que cumprem os requisitos do Programa Federal de Incentivo ao Ingresso na Carreira Docente. A consulta pode ser feita no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Os candidatos que não foram aprovados nesta primeira chamada e discordarem do resultado podem entrar com recurso até a próxima quarta-feira, dia 9. O resultado final dos contemplados será divulgado em 14 de abril. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Um estudo realizado por 2 consultores de orçamento da Câmara dos Deputados aponta que mudanças na cobrança do imposto de renda propostas pelo governo devem aumentar o consumo, reduzir a desigualdade e elevar o bem-estar social. A nota técnica foi elaborada por Dailson de Almeida e Hélio Rego. Foi divulgada para contribuir com o debate público sobre o projeto de reforma do imposto encaminhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso. O projeto prevê isentar do IR trabalhadores que ganham até R$ 5.000 por mês e reduzir a tributação de quem ganha até R$ 7.000. Em compensação, propõe cobrar mais impostos de quem ganha mais do que R$ 50.000, o equivalente a R$ 600.000 por ano. Hoje é isento do imposto quem ganha até R$ 2.824. Já quem recebe mais do que R$ 4.664,68 paga a alíquota máxima do tributo sobre os rendimentos, 27,5%. Segundo os consultores da Câmara, mudar a faixa de isenção deve liberar recursos na mão de uma parcela da população que tende a consumir mais, só que hoje tem parte do orçamento comprometido pelo imposto de renda. Isso tende a ampliar o consumo das famílias e estimular o crescimento da economia. O estudo da Câmara também aponta benefícios para a chamada progressividade do IR na proposta do governo. Essa progressividade é um indicador que verifica que contribuintes que ganham mais realmente pagam mais impostos do que os que ganham menos. Especialistas apontam que o sistema tributário no Brasil é injusto porque é pouco progressivo, ou seja, taxa muitos pobres e poucos ricos. O aumento dessa progressividade, por sua vez, reduz a desigualdade social. E pelos cálculos dos consultores da Câmara, ela seria reduzida em 1,1% entre os declarantes do imposto. Ainda segundo o estudo, as mudanças no IR têm a capacidade de aumentar em quase 4% o bem-estar dos mesmos 40 milhões de brasileiros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pois é, parece brincadeira, né? Como é que quem ganha menos paga mais do que quem ganha mais, né? É uma coisa sem sentido, né? E isso perdura quanto tempo no nosso país, né? A base de arrecadação é em cima de quem tem os menores salários. E quem tem os maiores ganhos praticamente não paga imposto. Agora, ninguém gosta de pagar imposto. Ocorre é que não existe lugar nenhum do mundo que não tenha imposto. Todo lugar se tributa, né? O governo tem que ter arrecadação. O correto é a progressão. Quanto mais vai ganhando, mais vai pagando. Quanto menos ganha, menos paga. Mas essa lógica não entra na cabeça de quem defende o rico, né? Que é a maioria dos parlamentares. Agora, já que o presidente Lula e o ministro Haddad mandou a proposta para o Congresso, fica ruim para eles, né, votar contra, né? Ocorre que é preciso que haja uma compensação. Se vai te deixar de o leão, como a gente chama, né, que é o imposto de renda, morder o bolso dos pobres, vai ter que dar uma mordida maior nas faixas de renda mais elevadas. E isso aí é que o Congresso ainda está discutindo. E já existem várias propostas lá e estão com pena do rico.
Dos pobres não aparece ninguém para ter pena, só, né? É época de eleição, né, Marcos André? Pois é, e olha que essa proposta do presidente Lula fez na campanha e não conseguiu implementar até hoje, não por falta de vontade política dele, mas sim pelo empecilho que é a ampla maioria de parlamentares de direita no país, que estão preocupados com a anistia, em anistiar quem foi tocar fogo nos prédios públicos lá em Brasília. Coisa que já tem pesquisa aí que mostra que a maioria da população brasileira é contra essa história de anistia. Porque até uma criança sabe que não pode sair quebrando as coisas. Então, quem toma uma atitude de violência tem que saber que tem as consequências. Né? Em tudo na vida tem as escolhas, mas as escolhas, isso é meio clichê, mas é pura realidade. Você faz uma escolha, tem a consequência da sua escolha. Eu, por exemplo, ninguém me convide para ir fazer quebra-quebra em prédio público, porque eu não vou. Tu vai, Marcos André, quebrar o prédio público? Não. Então, as pessoas têm que pagar pelos seus erros, né? Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pois é, gente. Vamos ver essa história aqui do Minha Casa Minha Vida. Oportunidade aí para o prefeito aí vender mais casa, né? Que o homem é especulador imobiliário, ele e o irmão. A nova linha do programa Minha Casa Minha Vida para quem ganha entre 8 e 12 mil reais foi destaque na entrevista do ministro das Cidades, Jader Filho, ao programa A Voz do Brasil desta segunda-feira. A ampliação do programa para atender famílias da classe média prevê a possibilidade de financiamento de imóveis novos ou usados de até R$500 mil, em até 420 parcelas, com taxa de juros de 10,5% ao ano. O ministro Jader Filho explicou que normalmente quem financiava os imóveis para essa faixa de rendimento era a poupança, mas esse tipo de investimento perdeu espaço para outras aplicações, o que levou o governo a usar recursos do Fundo Social para estimular os novos financiamentos pelo Minha Casa Minha Vida. A gente tem visto muito dinheiro sair da poupança para ir para outros tipos de aplicação. E com isso está faltando dinheiro para financiar a habitação no Brasil por parte da poupança. Então o governo federal colocou esse recurso que vem do Fundo Social, né, que vem lá do pré-sal, unindo com uma parte também da poupança mais do LCI, e a gente está conseguindo 30 bilhões de reais para financiar as famílias de 8 até 12 mil reais. Então a gente acredita que no ano de 2025 a gente vai financiar 120 mil famílias para realizar o sonho da casa própria. Jader Filho ressaltou ainda que a maioria dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida tem atendido as famílias de rendas mais baixas, ou seja, aquelas que antes não conseguiam acesso ao financiamento imobiliário. Hoje, a maioria dos financiamentos que nós temos feito do Minha Casa Minha Vida tem sido para a faixa 1, que é aquela faixa até R$ 2.800. Com isso, o que está se alcançando, né? Com todas essas alterações, a gente subiu, aumentou o subsídio, né? Ele passou para R$ 55 mil, a gente reduziu a taxa de juros, é a menor taxa de juros da história de todos os programas habitacionais do Brasil. Com isso, a gente está conseguindo fazer a justiça social. Lembrando que a faixa 1 do programa atende famílias com renda mensal de até R$ 2.800. A 2, famílias entre R$ 2.800 até R$ 4.700. A faixa 3 é para aqueles que possuem renda familiar entre R$ 4.800 e R$ 8.000. E a faixa 4 com renda de R$ 8.000 a R$ 12.000. Agora, a meta do governo federal é alcançar 3 milhões de novas unidades habitacionais contratadas até 2026. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. A construção civil é uma das atividades, é a atividade que mais gera emprego no país, né? E essa medida do governo federal é muito importante de ampliar as faixas do Minha Casa Minha Vida e também permitir a comercialização de imóveis usados, né, para aquecer esse mercado. A gente tem muita disponibilidade de imóveis aí e os financiamentos com essas taxas de juros lá em cima. Minha Casa Minha Vida é uma coisa mais
mais acessível, né? E a fonte de financiamento, né? Há um decréscimo aí na poupança brasileira, né? Porque muita gente hoje está aprendendo que poupança não é um investimento, né? Que é preciso buscar papéis mais rentáveis. O próprio LCI, da qual o ministro se refere, que é a letra de crédito imobiliário, não paga imposto de renda e é um investimento, né? Para quem tem reserva aí de capital, é um investimento interessante. Existem vários empreendimentos que são isentos, né? Investimentos que são isentos de imposto de renda. Eu já até pensei em fazer aqui um programa pela manhã, um morning call com informações a respeito de mercado financeiro, de investimentos. A educação financeira é sempre importante, né? Eu já atuei nessa área. Então é importante aí para você que é professor em Barras, que está nessas faixas novas aí do Minha Casa Minha Vida, você tem a oportunidade agora de financiar um imóvel, né, que você está aí namorando há muito tempo, com juros que cabem melhor no bolso, né? Porque é um programa destinado a fomentar, né, a questão dessa indústria, né, que é a construção civil do nosso país. Muito importante a atuação do governo. Governo é coisa importante. A de extrema direita prega que governo tem que ser mínimo, mas mínimo só para o povo, né? E máximo para os ricos, né? Para o ricão, beleza. Agora, o importante é que o governo não seja mínimo para a maioria da população, que atenda às demandas de saúde, de educação, né? Porque é uma forma de se transferir renda, porque isso pesa no bolso da população, que ganha pouco, né? Porque educação e saúde são caros se você for partir para o privado. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. A AGU pede a investigação do deputado por declarações contra o Lula. Deste palhaço, este picareta desse Gilvan da Federal, ele anda com a bandeira do Brasil pendurada no pescoço no Congresso. Quando você vê essas coisas... Foi? Pois vamos ouvir aí a história desse picareta. A AGU, Advocacia Geral da União, encaminhou uma notícia de fato à Polícia Federal e à PGR, a Procuradoria-Geral da República, solicitando providências cabíveis contra o deputado Gilvan da Federal do PL do Espírito Santo. Durante sessão da Comissão de Segurança Pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, o parlamentar desejou a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi feita ao comentar a ausência de provas acerca dos planos de assassinatos de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em 2022. O plano foi descrito em denúncia oferecida pela PGR contra acusados de tentativa de golpe de Estado em fevereiro deste ano. Entre as providências solicitadas pela AGU está uma possível investigação criminal. Em tese, segundo a Advocacia Geral da União, as declarações podem configurar crimes, mas é preciso apurar, segundo a AGU, se essas declarações excedem ou não os limites da imunidade parlamentar. Na mesma sessão em que Gilvan da Federal desejou a morte de Lula, os deputados da Comissão de Segurança Pública aprovaram um projeto de lei que veda o uso de armas de fogo por agentes de segurança pessoal da presidência e de ministros de Estado. A AGU também determinou imediata instauração de procedimento administrativo interno para apurar o fato, ressaltando que as providências adotadas têm o objetivo de salvaguardar a integridade das instituições republicanas e também do Estado Democrático de Direito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pois é, nós contamos agora no nosso estúdio aqui com a nossa colega aqui de bancada, Alda Monteiro, a psicóloga. Boa tarde, Alda. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que estão aí na nossa live e o que assistirão após, né? E a gente está discutindo aí o tal do deputado Gilvan da Federal, que é do PL
PL da onde, rapaz? PL do Espírito Santo. O deputado que desejou a morte do presidente da República ontem. E a Advocacia Geral da União está pedindo a investigação. O investigador salta aos olhos, né? Porque está lá gravado, filmado, não tem muito o que investigar, não. Já fez esse elemento pitoresco. Ele anda no Congresso com a bandeira do Brasil carregada aqui do lado aqui, pendurado no pescoço. É o Gilvan, né? Gilvan da Federal. Certo. Gilvan da Federal. Aí eles apresentaram lá um projeto que é para tirar as armas de quem está defendendo o presidente da República e os ministros, que é para andar os segurança tudo desarmado para ficar mais fácil matar o segurança e o presidente. E ainda foi aprovado ainda. Eu acho que ele está com parafusamento. Tá assim. Das duas, uma. Ou ele é doido ou ele é sem vergonha. Se eu vai pela loucura, eu vou pela sem vergonheza, viu? Não está funcionando. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Piauí inicia campanha de vacinação contra a gripe. Saiba quem pode receber o imunizante. No primeiro momento, o imunizante será direcionado a grupos prioritários. O Piauí recebeu um lote com 88 mil doses da vacina e deve receber outras 232 mil. O ministro da Saúde, falando à população sexta-feira passada, ele até estava pedindo para as pessoas que são público-alvo procurar se vacinar, não acreditar nessas fake news que vacina faz mal, né? Porque ainda tem este BO, né? Porque tem gente que não tem o que fazer, fica inventando história de que vacina faz mal. A campanha de vacinação contra a gripe começa segunda, né? No Piauí e demais estados da região Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Inicialmente serão imunizadas as pessoas que fazem parte de grupos prioritários. A ampliação do público-alvo deve acontecer de forma gradativa, conforme a disponibilidade de doses e a capacidade das salas. No dia 25 de março desse ano, o Piauí recebeu 88 mil doses de vacina contra a influenza, que é o vírus, né? Enviados pelo Ministério da Saúde. A previsão que o Estado receba mais 232 mil doses, que serão encaminhadas pela Secretaria de Estado de Saúde, a CESAP, para as regionais de saúde e os municípios. A campanha é vacinar 90% dos grupos prioritários durante o período de imunização. Após esse prazo, as doses remanescentes serão disponíveis apenas para a vacinação de rotina de crianças de até 6 meses e menores de 6 anos de idade, gestantes, idosos com 60 ou mais. O dia D da vacinação ocorrerá dia 17 de maio, com ações de imunização contra a influenza e o HPV. Aqui tem um pedido aqui. Pedimos que a população fique atenta aos locais definidos por cada município, e eu não vi nada aqui nos portais aqui da Prefeitura de Barras, a divulgação de quais são os locais, se estão fazendo, que se vai divulgando. Se fosse para elogiar e falar que estão conseguindo arrumar apoio para o irmão do prefeito, aí a notícia corre solta, mas sobre a saúde da população é precário, né? A informação. Então, aqui eles estão pedindo para as pessoas vamos lá, prefeitura, vamos avisar onde é que são essas salas, fazer a parte de vocês, largar um pouquinho a politicagem e fazer política de saúde. Em Teresina, a vacina está disponível de segunda a sexta em todas as unidades básicas de saúde, nos turnos da manhã e tarde. No posto de vacinação do Teresina Shopping, né, das 13 às 18 horas. Então, fazem parte do público-alvo crianças de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, idosos a partir dos 60 anos, trabalhadores da saúde, grávidas, professores do ensino básico e superior,
pessoas em situação, aqui indígenas, em situação de rua, né? Profissionais das forças de segurança, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte rodoviário coletivo urbano, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, no caso de presídios, né? Não temos aqui presídio, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Esses são os públicos-alvos, né? Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra a influenza de 2025 contém as seguintes cepas: H1N1, H3N2 e a BA. A administração pode ser feita junto com outras vacinas do calendário de imunização. O imunizante é contraindicado para crianças menores de 6 meses e pessoas com histórico de problemas graves de saúde. A pessoa que tem essas comorbidades sabem disso, né? Aqui tem aqui um BO, outro BO sobre a chapa governista, né? A chapa do governador Rafael Fonteles. Vou ler aqui a nota aqui da TV do Elivaldo Barbosa, que ele diz aqui, né? Marcelo Castro, chapa, abre aspas, chapa não é fictícia, diz Marcelo Castro. A declaração do senador Marcelo Castro, MDB, foi resposta à manifestação do deputado federal Flávio Nogueira, do PT, sobre possível chapa majoritária governista para 2026. Flávio Nogueira é fictícia a composição da chapa com Marcelo Castro e Júlio César, né? MDB e PSD, nas duas vagas para o Senado. Marcelo Castro discorda de Flávio Nogueira, abre aspas, a chapa não está oficializada, definida, mas não é fictícia, considerando que sou senador e legítimo postulante à reeleição, afirma. Segundo o senador e presidente estadual do MDB, o partido buscará manter as posições que ocupa na aliança política governista, as vagas de senador e de vice-governador. Abre aspas, ninguém é candidato de si mesmo. Vamos buscar o apoio dos partidos aliados nas discussões para o pleito 2026. Adianta Marcelo Castro. No registro, o senador, em um ato, né? O registro é uma foto que foi tirada aqui do Marcelo Castro em cima de um trator aqui. Patrulhas agrícolas, né? Sendo distribuído para 40 municípios piauienses através da Codevasf. E Barra não está no meio, né? Mais uma vez, a gente não recebeu nenhum desses tratores. Aqui não tem agricultura aqui em Barra, né? Negócio sério. Coisa séria. Jornal e aqui está o deputado, uma coisa que está no GT1 Piauí. Deputado Júlio César quer o apoio do Silvio Mendes na disputa do Senado. Você sempre bem o projeto prioritário do presidente estadual do PSD é concorrer ao cargo no próximo ano. Está aqui o Davi Fernandes. Fez a matéria. Dia 8, o presidente estadual do PSD do Piauí, deputado Júlio César, afirmou nessa segunda que espera contar com o apoio do prefeito Silvio Mendes. Então ele quer o apoio do Rafael e do Silvio Mendes. Aí o outro candidato só tem o apoio do Rafael, não tem um apoio lá, porque o Silvio Mendes já vai votar no Ciro Nogueira. Então, rapaz, tu é sabido pra caralho, né, bicho? Mas isso aqui é mais um motivo do PT botar barba de molho e não querer um cidadão desse na chapa dele, né? Eu penso assim, né? Não sei como é que vai dar este babado. Agora eu tô me divertindo aqui com a história desse bombadão pescado, ó. Com a aproximação da Semana Santa, aumenta a expectativa dos barrenses para receber o já tradicional jejum. Os políticos fazem a festa, ofertando peixe e até cestas. A cobrança vem depois, pior que é. Aqui fica uma dica. É bom as senhoras e moças, ao se dirigirem à casa dos donos do poder em Barras, evitar irem vestidas com short, blusa, decotada, etc. Nada de roupa sensual. Tome muito cuidado com o assédio dos chefes, para que depois não venham passar por vexame e constrangimento, sendo que depois ir reclamar por danos morais na justiça, é melhor não ir mais para a justiça, né? E sair decepcionado com a mão no cano, outra no feixe, a não ser que façam um acordo, né? Tá aqui entre aspas, acordo, e arranjam um bico na viúva.
Bombadão pescado. Botou aí, mas André, aí tá aí na tela. Rapaz, é um tubarão aqui, todo bombadão, né? Rapaz, ô povo criativo. Por isso que eu estou estudando marketing, estou fazendo faculdade, tecnologia e marketing. Tecnólogo em marketing. Porque essa aqui eu vou mandar até para minha faculdade. Que é um exemplo, né, de criatividade. A gente tem que se divertir também, né? Política também é comédia. Não deixa de não ser uma comédia, né? Uma comédia trágica, né? Essas coisas, né? E a Justiça, o Ministério Público tem que, quando tiver esses acordão, desconfiar ou então condenar a pessoa por litigância de má-fé. Ó, você veio aqui ocupar a justiça à toa, né? Você estava mentindo, então vamos lhe tacar pelo menos uma cadeia aqui, né? Para você refletir direito, né? Eita Barras, eita Barras. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Gente, vamos dar espaço aqui pro nosso conterrâneo aqui, vou colocar aqui as colocações dele aqui, vocês façam um julgamento, né? Sabia que tá no site Longar, a reportagem. Sou inocente, diz cantor barrense que está com um show marcado. Acompanhe o caso. Justiça o proibiu de frequentar locais de trabalho e de manter contato com servidores. O cantor barrense Estênio Ferreira Santos gravou um vídeo se defendendo das acusações apontadas pela Justiça Federal no Piauí em um inquérito que investiga crimes eleitorais e suposta ligação com a facção criminosa. O caso também envolve a vereadora Tatiana Medeiros, do PSB, que foi presa em Teresina. A investigação apura possíveis desvios de recurso público para financiamento de campanha da parlamentar, além do uso da verba irregular no Instituto Vamos Juntos, uma ONG, né, uma organização não governamental, fundada por Tatiana. Segundo a PF, há indícios de que uma facção criminosa teria financiado sua campanha eleitoral. Apesar da gravidade das acusações, Estênio afirma que não tem qualquer envolvimento com os fatos investigados e que está sendo injustamente mencionado no caso. O cantor reforçou sua confiança na justiça e declarou que provará sua inocência. Estênio está em casa e tem show agendado para o domingo. A Justiça Eleitoral manteve a proibição de Estênio e do namorado de Tatiana, que ocupavam cargos na comissão da CMT e Assembleia Legislativa do Piauí, Secretaria de Saúde do Piauí, de que frequentem os locais e mantenham contato com os servidores. Tatiana Medeiros, vereador de Teresina. É complicado, é porque o Estênio, já a vereadora Tatiana Medeiros é enteada do Estênio, presa pela Polícia Federal. É isso aí. É complicado, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, mas o Estênio está se defendendo. É o padrasto, né, da vereadora Tatiana, que está presa lá por envolvimento com facção criminosa. E é um barrense, né, que a gente lamenta muito que esteja passando por isso, né, mas... Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Dom Francisco será transferido da Diocese de Campo Maior. Isso aqui está lá na Cidade Verde. O bispo Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos, que está à frente da Diocese de Campo Maior, foi transferido e vai deixar o Piauí. A transferência foi assinada pelo Papa Francisco. Agora Dom Francisco volta para Paraíba, sua terra natal, onde vai conduzir a Diocese de Cajazeiras. Ele está à frente da Diocese de Campo Maior desde o ano de 2017. Há bastante tempo, né? Sim. E ocupa ainda a vice-presidência da Regional Nordeste 4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. A presidência da CNBB enviou saudação ao bispo pela sua nova missão. Que recebemos com alegria a notícia de sua nomeação como novo bispo da Diocese Cajazeiras, né? Na Paraíba. E ele é paraibano, né? Tá indo lá para a terra dele.
univo ou unimos-nos ao amado povo de Deus dessa igreja particular que agora recebe o esperado pastor para guiar um rebanho deste caminho de peregrinos. Agradecidos por sua generosidade e cheios de esperança, confiamos essa nova etapa de seu ministério ao cuidado materno de Nossa Senhora da Piedade, padroeira da Diocese de Cajazeiras, que é a Mãe da Piedade. Que a Mãe da Piedade o ampare e o inspire, tornando-o sempre mais semelhante ao bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. É interessante, eu não sabia dessa Nossa Senhora da Piedade, não. Você já Também conhecia? não. Primeira vez. Tem muita Nossa Senhora, né? Tem. Por meio de nota, Dom Francisco manifestou sobre a transferência e falou sobre sua experiência à frente da Diocese de Campo Maior. Abre aspas, aceitei esse novo encargo com obediência filial e esperança na providência divina. Confesso que o bispo que aqui chegou em 2017, há 7 anos e 7 meses atrás, é hoje mais humano, mais experiente e tem determinação para seguir amando e servindo a igreja, embora instrumento limitado, diz nota. O bispo confirmou ainda que permanecerá à frente da Diocese de Campo Maior até o mês de junho, quando deve ser empossado em Cajazeiras. Até lá, segue à frente da Diocese e vai conduzir os festejos de Santo Antônio desse ano. Festejo bom, festejo de Santo Antônio. Então, adoro festejo. Antigamente, né, os festejos, principalmente daqui de Barras, era muito mais valorizado, né? Muito mais cultural. Hoje, atualmente, não vejo mais isso. Perdeu um pouco a graça. O de Barras está caindo assim, sei lá, aqui em tudo está indo pelo ralo. O festejo também está muito diferente, né? Tá. Agora, Campo Maior não, de Campo Maior é muito organizado. Há muito tempo que eu não vou lá também, mas o que a gente sabe é que lá a organização é primorosa. Sobre Dom Francisco de Assis Gabriel dos Santos, nasceu no município de Esperança, na Paraíba, e tem 57 anos, e é novo, né, o bispo? 57 anos. Ele pertence à congregação do Santíssimo Redentor. Formou-se em filosofia pelo Instituto Teológico e Pastoral em 94 e em teologia pelo Instituto Teológico de São Paulo, com diploma pelo Instituto Santo Anselmo de Roma. Em 1999, sua ordenação sacerdotal aconteceu em sua terra natal, em julho de 2000. Em 2010, concluiu o curso de jornalismo, é jornalista interessante, pela Universidade Católica de Pernambuco, chegando a produzir programas de rádio. Olha, nosso colega radialista. Olha aí. Programa de rádios, entre eles o Caminho da Fé, da Rádio Olinda, Pernambuco, e a publicação Dom Helder, Abrindo Caminhos. Olha, só em ele ser só em ele gostar de Dom Helder Câmara já é um sinal grandioso, viu? Dom Helder Câmara foi um dos maiores bispos que o Brasil já teve na sua história. É considerado o bispo vermelho. O militar não gostava muito dele não, porque ele pegou no pé da ditadura militar. Em 2017, atuando como vice-providencial dos Redentoristas de Recife e pároco na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo da Diocese de Campo Maior em 21 de junho. Que já é obra do Papa Francisco. O Papa Francisco é o Papa progressista da Igreja. Boa sorte aí ao Dom Francisco aí na sua nova empreitada. Antes dele era um polonês, eu acho que era um polonês. Esse era mais da ala direita da igreja, né? Esse aqui da ala progressista, né? Tomara que o Papa Francisco mande outro, desse mesmo que late pra cá, né? Desse mesmo que late. Não mande mais nenhum polonês, não. Isso. Tá polonês ainda voltei até a favor do título de cidadão barrense dele. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.
E também na lista suja está o prefeito de Barras, né, Dilson Capote. Eu vamos para responder processo. Tem mais matéria? Tenta aqui, ó. Juiz envia para o TRF1 processo que investiga fraude em licitação na prefeitura de Barras. Ainda é do carnaval, não é isso? Não, isso aqui não é do carnaval, isso aqui é BO antigo. É de 2013. Então vamos dar uma olhadinha. Ó, decisão segue o recente entendimento do Supremo, né? Sobre foro privilegiado para crimes cometidos no mandato. É matéria aqui do Gil Sobreira. Gil Sobreira é interessante que essa notícia só aparece no GV1. É, exatamente. O juiz Gustavo, é o único lugar que ainda não conseguiram calar foi esse GP1, né? E nós aqui da Rádio Web. Essa novidade só aparece. O resto, duvido que saia nos outros portais aqui de Barra essa notícia, né? Não. O juiz Gustavo André de Oliveira dos Santos, da primeira vara federal da secção judiciária do Piauí, declinou a competência para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região em um processo que investiga uma suposta fraude em licitação no município de Barra. No caso, se ele fosse condenado, se ele pelo menos chegar no fim desse processo, ele ia recorrer logo para o TRF. Então o juiz abreviou logo, né, mandou logo para o TRF direto. Em um processo que investiga uma suposta fraude em licitação no município de Barras. A decisão segue o recente entendimento do Supremo sobre foro privilegiado para crimes cometidos durante o exercício do cargo público. Sabia que está dando prato de doce para o Capote falar assim, crime, nada, besteira, normal. Mesmo após o término do mandato. O Ministério Público Federal havia oferecido denúncia contra o prefeito Edilson Cévolo de Souza, mais conhecido como Edilson Capote. O então pregoeiro Cláudio Márcio de Oliveira e Roberto Gaioso Castelo Branco Júnior, representante legal da empresa Betinho Veículos Limitada, pela suposta prática de crime previsto na lei das licitações. Tem até a foto do peste aqui, ó. Ele está tomando cerveja ou é café aí? Né? Ah, café. Segundo a denúncia, os acusados teriam simulado o pregão presencial número 7. Rapaz, por que será que botaram 7? Não entendi. É porque 7 não é conta de mentiroso? Não sei. Deve ser. Botaram até o número da conta de mentiroso. 7 de 2013, para justificar a contratação da empresa Betinho Veículos. Para locação, né? De veículos destinado ao gabinete do prefeito. As secretarias municipais. O Ministério Público Federal apontou diversas irregularidades no processo licitatório, incluindo a ausência de documentos essenciais das empresas, supostamente participantes, e o depoimento de uma concorrente afirmando que jamais havia participado do certame. Olha. Eita. Botaram o nome da empresa sem combinar com o dono. Com o dono. Gente do céu, que coisa. Isso é o mínimo, né? Com assinaturas falsificadas, rapaz, em seu nome no ato da licitação. Quer dizer, botaram o nome de uma empresa na licitação, o cabo não. E ainda falsificado, né? Porque o dono da empresa não estava participando. Rapaz, são bons, viu? A investigação revelou que a empresa vencedora, que possuía apenas um veículo à época, subcontratou integralmente o serviço a prestadores locais, muitos dos quais já prestavam serviço diretamente ao município. Quer dizer, a empresa não tinha carro para alugar, né? Só tinha o carro do dono, né? Aí era só o que era só para lavar, né? Isso é um negócio brabo, Capote. Um dia dá certo isso pra ti, sabe? Por enquanto tá dando certo, mas um dia vai dar certo mesmo de verdade. Investigação revelou que a empresa vencedora, que possui apenas um veículo, e descaracterizou a própria licitação, servindo a empresa apenas como intermediária para pagamentos, com um lucro estimado entre 40% e 50% do valor contratual. Como é isso, rapaz? Só davam 40% do dinheiro.
além da condenação criminal, o Ministério Público Federal requereu o ressarcimento de danos no valor de quanto aí? 900 mil. 900 mil de 2013 para cá é uma graninha até boa, viu? Porque tem que estar corrigido isso aqui, né? É equivalente a 30% dos valores contratados. Rapaz, quanto foi que este contrato, ao analisar o caso, o magistrado recebeu a denúncia e determinou a citação dos réus para apresentar resposta à acusação. No entanto, com base na recente decisão do Supremo, no HC, número 232627, que estabeleceu que, abre aspas, a prerrogativa do foro para julgamento dos crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo. Então, rapaz, tu pode ficar despreocupado pelo esse novo entendimento do Supremo, você vai ser tratado como réu especial em tudo que tu fizer, mesmo daqui a 100 anos depois de tu sair da prefeitura, né? Não passa pela primeira instância, vai direto no tribunal da primeira região, entendeu? Você não vai para juiz, primeira instância, não. Você só vai ser logo julgado, logo pelas cortes superiores, né? Isso é importante, ó. Um cara mágico desse aqui, que falsifica, que cria licitação, que a empresa que está lá e não sabia nem que estava na licitação. Uhum. E aqui, do outro lado, aqui, procurado pelo GP1, nessa quarta-feira, dia 9, o prefeito Edilson Capote não atendeu as ligações. Se ele atendesse, ele dizia, nada a declarar. Não tenho nada a dizer. O que tu vai dizer, né? Contratou uma empresa, aluguel de carro que não tinha carro, né? As outras empresas que participaram da licitação não sabiam o que estavam participando. As pessoas que supostamente alugaram, que dirigiam esses carros, sei lá que carro era, não recebiam menos da metade do dinheiro. As pessoas que alugaram. É muita esculhambação, viu, rapaz? Mas isso aí pode chocar e pode impressionar quem não conhece as barras do Maratuã, como esse personagem que já ocupa a nossa querida Casa Rosada por 3 vezes, né? É lamentável. E vamos para frente, né? Vamos esperar que uma hora dessa, um processo desse, porque o cabo consegue enrolar a justiça, viu? Porque de 2013, nós estamos em 2025. Uhum. Já cada semana é uma descoberta aí. A gente está tendo. Essa foi boa, né, rapaz? O cabo falsificou a assinatura. A empresa contratada não tem um carro, rapaz. Só tinha um, né? Que é do carro do dono, né? O que você acha, Aldo? Eu acho que não para por aí, não. Como eu falei, cada semana uma descoberta e vem mais novidades. Vem mais novidade. Pois, gente, a gente encerra aqui hoje. A gente agradece a você que nos vê através da nossa live no Facebook, na nossa página Rádio Águia Web, e nos ouve através das plataformas de rádio web, rádio digitais, e através do nosso app. Baixe o nosso app na Play Store. E eu estou aqui apelando aos orixás para que amanhã eu, Aldo e o Marcos André estejamos aqui novamente com vocês. É isso, pessoal. Então, participem do nosso jornal Águia Web, interajam, né? Deixe seu comentário e ficamos por aqui. Até amanhã e boa tarde.
Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.